Continuação, que o celular caiu, continuação do vídeo anterior que a gente fez aqui, ó, caiu de novo. E fica aqui quieto, não caia não, pelo amor de Deus. Poxa, será que é meu canal que vai cair? Aí o celular tá apontando, dizendo que vai cair tudo aí, lasqueira. Samuel 2, capítulo 14. Joabe providencia o retorno de Absalão. Joabe, filho de Zeru, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isto mandou trazer de Tecoá uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: fingi que está de luto e vista roupa de luto, e não se perfume. Haja como uma mulher que já está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vai até o rei e apresenta uma história que eu vou lhe contar. E então Joabe disse a ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoá se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: Rei, ajuda-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. E está chegando o carro. Toda hora que eu vou ler a Bíblia chega carro, mas não para de ler não. Quando a mulher aproximou-se do rei, se curvou-se com o rosto no chão e disse: Rei, ajuda-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu. Meu marido morreu, mas 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-lo deles, acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo que sua serva entregue nós, seu filho, e vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se fizeram o nome da família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoá respondeu: o meu senhor é o rei. Que culpa caia sobre mim, sobre a minha família, se meu pai e o que o rei de seu trono seja inocente. Se alguém criar problema, traga a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais se incomodará. E então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará vingador da vítima e matar meu filho. Não quero mais derramá-lo de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará no fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor. O rei disse à mulher: fale, respondeu ele. E então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu a fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia nós morreremos, e nossa vida é como a água que depois que derrama na terra não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria no meio de transformá-la, trazer de volta aquele que foram, criar um meio de trazer de volta aquele que foi banido da sua presença. Eu vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei que talvez o rei escutasse e nos livrasse daquele desejo de nos alimentar a herança de Deus, que Deus nos deu. Sim, meu senhor, o rei restaurou a nossa paz de espírito. O rei, que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de disseminar entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Se o meu senhor é rei, disse a mulher. Foi Joabe que o mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: o meu senhor é rei. Como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma de o Senhor.
se Joabe, seu servo, o rei, que me enviou e me disse que falar, agir deste modo, para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas como o Senhor é sábio, um anjo de Deus entendeu tudo o que aconteceu nesse meio. E então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente o rei, que é objetivo o favor do meu senhor rei, pois atentou o meu pedido. Joabe foi Sessuom e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem a Absalão: pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não veio ao rei. Reconciliação em Absalão e Davi. Não havendo nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão, era perfeito de cabelos da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, de 2 quilos, segundo o peso real. Tinha 3 filhos, uma filha, e sua filha chamava Tamar. Era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. E então mandou chamar Joabe, que pediu que o inocentasse, se por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo. Uma vez que ele recusou vir, então Absalão disse ao seu servo: vá e apanha fogo no campo de sede de Joabe, que fica junto à minha propriedade. Os servos puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu quero você. Perguntou ao rei: por que ele trouxe-me a Sisu, se não pretendia me receber? Teria sido melhor que eu ficasse onde eu estava. Quero ver o rei, se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou-lhe ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão, e ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e o beijou. Capítulo 15. A rebelião de Absalão. Algum tempo depois, Absalão providenciou para que si uma carruagem de cavalos. Contratou 50 guardas para servi-lo como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia causa para o rei ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e lhe respondia qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua casa é justa e legítima, apenas que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia: ainda que me dere ser juiz, a quem me dera ser juiz de todos, e me apresentaria sua questão legível, e eu lhe faria justiça. Quando alguém se prostrava diante de Absalão, não o permitia, ao contrário, tomava pela mão e o beijava, e fazia isso com todos os que vinham pedir-lhe. Deste modo ia conquistando o coração de todos a Israel. Passando 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Sisu, na Síria, prometi oferecê-la sacrifício ao Senhor em Hebrom, caso ele trouxesse-me de volta a Jerusalém. Está bem, rei. Está bem, disse o rei. Vai e cumpra seu voto. E então Absalão foi a Hebrom. Enquanto eu estava lá, por enviado segredo mensageiro para todas as tribos de Israel, ele dizia às pessoas assim, ouvindo as trombetas, dizia: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens a Jerusalém como seus convidados. Para ele não fazia ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia sacrifício, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Giló. Em pouco tempo, muitos outros se reuniam. Absalão conspirava ganhar força. Davi foge de Jerusalém.
Logo o mensageiro chegou em Jerusalém para informá-lo Davi, e todo Israel se uniu a Absalão. Então, devendo fugir imediatamente, ou seremos tarde demais, disse Davi. Seu conselheiro raptou-se. Sairemos de Jerusalém antes que Absalão chegue, e escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, respondeu seus conselheiros. Faça o que lhe parece melhor. E então o rei e toda a sua família partiram imediatamente, e ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidares do palácio. O rei e todos os seus companheiros foram a pé, entrando a última casa da cidade, ao fim de deixá-lo os soldados do rei passarem. Tomaram o dia inteiro. Também iam com Davi e seus guardas pessoais, 600 homens de Gate. E então o rei voltou para Itai, comandantes dos homens de Gate, disse: Por que você está vindo conosco? Volte de novo ao rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro. No auxílio chegou, fez parte do tempo, e não seria certo que obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, que bondade, a fidelidade e acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, juro que não importa que aconteça o rei, aonde for, meu senhor rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanhavam Davi, por onde passava o rei. O que seguia, todo o povo chorava em alta voz, atravessando o vale de Cedron. Foram à direção do deserto. Sedac e todos os seus levitas também o acompanhavam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram-lhe a arca no chão, e Abitã ofereceu um sacrifício que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou Zulac levar a arca de Deus de volta à cidade. Se for a vontade do Senhor, ele me trará de volta, para que novamente a arca santuário. Mas ele não se agrada mais de mim, que faça comigo o que parece melhor. O rei também disse a sacerdote Zodac: Preste atenção, você deve voltar à cidade com seu filho Ananias. Como Jonas, seu filho Abiatar, farei uma parada em uma das pontas, atravessarei o Jordão e ficarei ali esperando notícia sua. Então Sadoc Abiate levou-se a arca de Deus de volta a Jerusalém, e ali permaneceram. Davi, perseguido pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava, estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Atofel e seu conselheiro agora apoiavam Absalão, Davi orou ao Senhor que fizesse com Atofel de seu conselheiro errado Absalão. Quando Davi chegou ao alto monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Osai, Arquita esperava Uzia. Havia rasgado suas roupas e colocado na terra sobre sua cabeça, mas Davi disse: Se você vir comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei conselheiro do rei, como posso fui conselheiro de seu pai. Assim, você poderá frustrar os seus conselhos de Atofel. E o sacerdote Jaqueu Abiatar estará lá conforme os planos feitos pelo palácio. Informei dos planos feitos no palácio, e eles enviariam seus filhos animais, Jonatas, para contar o que se passa. Assim, Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e chegou à mesma hora que Absalão entrava na cidade. Amanhã nós continuamos o próximo capítulo, que será o capítulo 16. Essa história está ficando interessante.